começamos o nosso programa de hoje com o quadro Dicas de Saúde. Dr. Adilson Fácio fala a respeito de fungos e todos os prejuízos que eles podem causar na nossa saúde. Aproveitando o nosso quadro anterior, quando nós falamos sobre o verão e os cuidados que nós temos que ter com a nossa pele, hoje eu gostaria de falar um outro aspecto sobre esse mesmo verão, que principalmente para aqueles que moram aqui na nossa região de Ribeirão Preto, estamos passando um período de muita chuva. E esse período de chuva é muito importante para nosso meio ambiente, para nossas plantações e é um ciclo natural do nosso ano. Porém, ele também traz muita umidade, principalmente como nós estamos vivendo esses dias em que as chuvas são constantes, praticamente todo dia tem chovido em muitas regiões do nosso país. E a grande questão que eu gostaria de levantar hoje aqui no nosso quadro é justamente a umidade que isso traz, principalmente para os nossos lares e para os nossos ambientes de trabalho. E por que é importante falar sobre essa umidade? Porque principalmente em ambientes fechados, como eu disse, dentro dos nossos lares e nos ambientes de trabalho, em todos os lugares que nós convivemos, essa umidade provoca a proliferação de muitos fungos, né? Que são micro-organismos responsáveis por uma série de doenças. É o que a gente chama popularmente assim de mofo ou de bolor, que se acumulam nos cantos das paredes, dentro de armários, dentro de locais fechados que nós mantemos dentro de nossas casas e que se tornam ali um ambiente muito propício para a criação e proliferação desses micro-organismos que a gente chama genericamente de bolor. E esses fungos, assim como outros micro-organismos, eles penetram na nossa pele ou através da nossa boca, das nossas narinas e se começam também a proliferar dentro do nosso organismo. Mas o mecanismo mais importante que ele causa doença no ser humano é pelo mecanismo alérgico. Muitas pessoas têm alergia a esses fungos e quando entram em contato ou chegam nesses ambientes que estão fechados e muito úmidos, começam a espirrar, a tossir, ter aquela coceira no nariz, né, como a gente costuma dizer, e que isso reflete essa alergia que ele tem justamente contra esse fungo, esse bolor. E também não podemos nos esquecer que alguns deles causam doenças graves no pulmão, nas nossas vias aéreas superiores e inclusive alguns têm uma morbidade, ou seja, uma doença muito grave que pode ser causada no ser humano. E para nós prevenirmos essa situação, é muito importante que todas as pessoas mantenham as suas casas arejadas, abrindo a janela. Naquele período que não está chovendo, abrir as janelas, trocar as roupas que estão ali, porque elas mantêm essa umidade e se tornam ali um campo propício para a proliferação desses fungos. Colocar essas roupas no sol, não precisa necessariamente lavar toda vez, mas colocá-las no sol para que o sol, o calor, ele mata esses fungos. E manter sempre os ambientes muito arejados, com as janelas abertas, com as portas abertas, para que renove esse ar e tire essa umidade que se acumula nesse período com muita facilidade. Outra coisa importante também é fazer os consertos, as manutenções nas calhas e nos telhados, que nessa época de chuva também tende a umidificar as paredes do interior das nossas residências e que também mantém aquela umidade na parede, junto ao reboco, no cimento, e que também ali essa umidade é o que propicia a proliferação desses fungos. Então, esses cuidados com as nossas residências é muito importante nessa fase do ano. Com isso, com essas medidas muito simples, nós estaremos prevenindo problemas sérios e graves, às vezes, de saúde, porque muitas pessoas sofrem não só de alergias superficiais ou alergias respiratórias, como a gente já comentou aqui, mas principalmente essas micoses profundas, que são mais graves e que muitas vezes requerem um tratamento muito prolongado e com sequelas, às vezes, irreversíveis. Então fica aqui a dica, vamos manter os nossos ambientes bastante arejados, livre de mofo e de bolor. Tenham todos uma excelente semana, sempre com muita saúde.